senhores, nós estamos aqui para dar uma olhadinha inicialmente no mercado financeiro e ver como nós temos algumas novidades interessantes. O dólar está a 3,10, com a pequena e discreta queda em relação à semana passada, que estava em 3,18. A Bolsa de Valores também teve uma pequena valorização novamente de 0,37 e apresenta reações positivas a algumas novidades da economia, como, por exemplo, a queda da inflação. E como novidade agora, os economistas e o Banco Central estão em acordo que a inflação pode ficar em 3,90 esse ano, que é uma notícia muito boa realmente. O Banco Central divulgou também uma prévia do crescimento da economia, que não substitui o índice do IBGE, naturalmente, mas para o primeiro trimestre já se fala em uma coisa bastante positiva, que seria algo como 1,10, que vamos ver se bate com o índice do IBGE. O número de demissões e admissões da economia continua positivo. E, por último, é uma notícia que não é notícia nova, mas é uma notícia importante. A safra de grãos é o recorde da história e ela luta para sair do interior e chegar aos portos brasileiros. E tudo isso constitui naturalmente razão para o mercado financeiro se sentir razoavelmente otimista, ou então de um otimismo cauteloso. Nós temos hoje dois convidados especiais aqui. Nós vamos conversar com o professor Cleymon Dias, que é doutor em educação, e o professor Gilberto Sá, que é mestre em educação e ex-reitor da Uniplac. O professor Cleymon também já foi diretor-geral do CAV aqui em Lages. E, além disso, são professores de grande experiência e com grande visão. A minha pergunta inicial vai para o professor Cleymon. Eu queria lhe perguntar, professor Cleymon, o seguinte: em meio a essa crise nacional que nós estamos passando, e talvez a gente comece a sair agora, que é a maior de todas as crises da história brasileira, qual poderia ter sido, nesse ambiente, o papel da Universidade Brasileira? Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui da bancada. A Universidade Brasileira ela tem uma história muito interessante de altos e baixos, né? Primeiro ela começou tardiamente no país, entre os países de história recente, como o caso do Brasil. Talvez o Brasil seja um dos países onde a universidade chegou mais tardiamente, enfraquecida no primeiro momento, deu uma boa crescida, se recuperou bem. Depois, com o golpe militar, houve um enfraquecimento da universidade e das instituições que andam paralelamente à universidade. Mas a universidade sempre tem sido um dos carros-chefes e uma das principais motivadoras de desenvolvimento para o país. Além de fazer formação de pessoal especializado, são os grandes centros de pesquisa que o país tem ainda hoje. Na verdade, eu também concordo com isso, professor Cleymon, e eu queria ver se o professor Gilberto complementa. A universidade pode entrar no meio da crise, talvez com ideias importantes, não é, professor Gilberto? O que acha? Também cumprimentar o professor Cleymon, né, Miro, e tratar sobre educação associada à economia, que é o foco dessa discussão. Eu acredito que a educação, e agora leia-se universidade, ela sempre, ao longo da história, ela se colocou e sempre se coloca como vanguarda, né, como papel estratégico para o desenvolvimento. Hoje eu entendo que as universidades, elas, existe até algumas críticas de que a universidade está descolada da realidade, né, das pessoas, que a ciência e a sociedade estão descoladas. Eu acredito que não é verdade. Eu acredito que existe sim uma tentativa da universidade se colocar e sempre apontar e ser uma visão crítica, muitas vezes,
do próprio modelo de sociedade. Mas isso não está restrito nesse sentido, professor Gilberto. Eu quero perguntar ao professor Cleimon também. Não está restrito à USP e à Unicamp? As outras universidades, essa é a minha impressão, têm sido muito discretas nesse ponto, mesmo que sejam ótimas universidades, como a Federal do Rio Grande, a de Minas, a do Paraná, a nossa UFSC. A contribuição de ideias é bastante reduzida, não seria a sua opinião? Eu acho que aí deve-se ter um meio termo, quer dizer, universidade e desenvolvimento econômico, político, social, elas devem estar articuladas. Eu não sou daquela tese de que elas estão descoladas. Eu entendo que elas têm que estar articuladas. Os desejos da sociedade, a universidade tem que saber absorvê-los. Da mesma forma como a universidade também propõe. Mas nesse caso, sugere. Eu concordo também, mas nesse caso, quais são as ideias que têm vindo das outras universidades? Você acabou de falar agora, na abertura, sobre os números da economia e o dado positivo, por exemplo, da produção agrícola do Brasil. Certo. Todo esse desenvolvimento do setor primário brasileiro é hoje um setor que tem altíssima tecnologia no processo de produção a nível que a gente chama de porteira para dentro. Via Embrapa, por exemplo. Só Embrapa, mas aí é que está. Não só Embrapa. Você citou, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Certo. O que foi feito de trabalho de pesquisa nessa área, no centro somente da agronomia, lá da URGS, é uma coisa impressionante. Aqui mesmo, nós, modestamente no nosso quintal, aqui em Lages, se você pegar o trabalho que é desenvolvido na área de fruticultura, na área de pomicultura, maçã, e outras tantas áreas mais específicas, que dão sustentação a uma coisa que vem surgindo cada vez mais forte na nossa própria região. Mas, professor Cleimon, a minha pergunta, inevitavelmente, eu puxei a brasa para a minha sardinha, professor Gilberto. Como economista, eu gostaria de que, como a Unicamp fez e a USP fez, fornecendo, por exemplo, um Delfim Neto, né? E fornecendo mesmo aquele pessoal que bolou o plano real. Quer dizer, eu estou falando no campo das ideias, não no campo da pesquisa técnica. Isso que eu estou dizendo, nesse caso, por que as outras são omissas? Mas veja bem, o que ele me diz bem, a sociedade avança na medida que a universidade, as pesquisas, elas conseguem apontar caminhos em todas as áreas, saúde, agronegócio, tecnologia. Mas vamos pegar um exemplo da área de extensão. A área de extensão é riquíssimo. As universidades, elas conseguem entrar em contato com a comunidade, proporcionar serviços que muitas vezes o próprio Estado não oferece. Vou falar aqui de algumas, a nossa própria Uniplac, a própria CAVE, oferecemos serviços de extensão na área de saúde, na área odontológica, na área de serviço social, na área de direito, enfim, administração, que são atendidas milhares de pessoas aqui mesmo na região, contribuindo para o desenvolvimento regional. Então, universidade, ela sendo através da extensão de serviços, promovendo o desenvolvimento regional, que se você for dimensionar quantas pessoas as universidades atendem através dos seus projetos de extensão, eu vou dar um exemplo, quantos são servidos, na Uniplac são servidos pela serviço de odontologia através da extensão. Perfeito. Lá nas engenharias, lá no CAVE, agronomia e veterinária, e aí? Então, eu vejo que a universidade, ela tem um papel, principalmente na extensão, de materializar, tornar concreto as pesquisas que são realizadas pelos estudantes. Então, deixa eu agora direcionar para o professor Cleimon uma pergunta, mais ou menos nesse sentido. No caso de um maior ativismo por parte dos estudantes, como que o senhor vê o papel da UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes? Alguns dizem que a UNE faleceu porque ganhou muito dinheiro do governo há uns anos atrás e resolveu calar a boca. E ela efetivamente tem sido muito discreta em comparação, por exemplo, com o período da ditadura, que ela era bastante ativa. Né? Certo. Como é que o senhor vê isso? O movimento estudantil como um todo,
Ok. A gente tem que pensar nele. O que existe hoje é que o tipo de organização, que é uma organização como a UNE, é um pouco defasada com relação àquilo que hoje o jovem procura. Às vezes a gente é muito reacionário, no sentido estrito da palavra, com relação à juventude. Em vez de perguntar, eu cito sempre uma música do falecido Chorão. Você conhece, não? Chorão. Conhece? Não me lembro. De uma banda lá de Santos. Ah, sim. Charlie Brown Jr. Charles Brown. Eles tinham uma música que dizia o jovem no Brasil nunca é levado a sério. E isso reflete no próprio movimento estudantil de uma forma geral. Se você não tiver instituições contemporâneas que deem resposta àquelas reais necessidades que o estudante tem hoje, ele não vem. Então, quando o mundo se transforma num mundo mais tecnológico, com as mídias sociais, etc., todo o sistema tem que acompanhar isso, a universidade tem que acompanhar isso. Eu vejo meus colegas, às vezes, porque o aluno não vem para aula, mas o cara dá a mesma aula, há 30 anos a mesma aula. É lógico que o aluno de hoje não é o mesmo aluno de 30 anos atrás. Então, a mesma coisa é o movimento estudantil. O movimento estudantil, ainda institucionalizado, como é o caso da OCE e da UNE, ele tem uma estrutura, uma organização que não está respondendo àquilo que é o cotidiano do nosso estudante hoje. Eu vou perguntar para o professor Gilberto, então, a mesma coisa em outros tons. Os estudantes devem se alinhar às centrais sindicais ou deve ter pensamento próprio nessa circunstância política? Veja bem, hoje o movimento estudantil, e a gente percebe isso no dia a dia da universidade, qual é a preocupação hoje dos nossos estudantes? Se em outros tempos eram preocupações mais políticas, em função de cenários, talvez de ditadura, nós somos, inclusive, resultados de movimento estudantil de ditaduras. Hoje a preocupação ela está muito com a formação profissional. Há não sei se dá para chamar excesso, mas os nossos jovens querem participar de cursos específicos. Eles dão mais valor a um evento na universidade sobre um curso específico, técnico, do que às vezes uma discussão sobre organização estudantil, que é importante. Mas isso é resultado de um momento histórico, que é o que o professor Cleimo diz. É o avanço tecnológico. Entretanto, há de se ter uma preocupação porque desenvolvimento tecnológico ele também está associado a desejos políticos, a uma aspiração, a uma organização. Então, os estudantes eles precisam ter sim a sua organização. Não há atrelamento? Não deve ter atrelamento dos estudantes com a central única ou coisa. Os estudantes devem sim se organizar lá no seu centro acadêmico, lá no seu diretório central e interferir, isso é importante, tanto quanto possível, nos destinos de uma universidade, porque ele está ali, vai passar 4, 5 anos naquela universidade e ele tem um papel importante. Então, só que hoje a gente está assistindo, e todos nós estamos aí no avanço tecnológico, e é normal, é compreensível que esse nosso acadêmico esteja preocupado com o campo de trabalho, com a área profissional, expectativas, porque Perfeito. O desemprego é crescente, né? Então, nesse caso, daí nós voltamos então ao ponto que eu abordei. Nesse caso da crise, da recessão de 3 anos, que talvez a gente esteja começando a sair agora, timidamente. Por que não haver mais ativismo do estudante, cujo idealismo eu admiro muitíssimo, aliás, mas não o atrelamento? Essa é a minha opinião pessoal. Isso, professor Cleimo, não é o caso de haver um pouco mais de ativismo em relação às nossas questões econômicas? Eu acho ou não? Acho que, se você olhar na história, sempre foi igual. Você sempre vai ter um grupo que pensa só em estudar, em tirar boas notas, etc. Você tem sempre um grupo que tem muita atividade prática e que gosta de estar na frente, inclusive das próprias
organizações de semanas acadêmicas, Sim. etc. Você tem o grupo que tem mais a discussão política, mais a discussão filosófica, embora mesmo que esteja em área técnica trabalhando. Muda um pouco o cenário, mas essa realidade não muda. Então, eu vejo assim, no nosso exemplo, o exemplo da Uniplac, tem as incubadoras que os alunos atuam, tem as empresas júniores que os alunos atuam com bastante afinco, tem essas organizações todas que eles fazem. Então eu vejo que muda o tempo, mas essa estrutura social no meio acadêmico, ela permanece mais ou menos a mesma, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas sempre com grupos separados e fazendo atividades muito importantes. Mas nesse caso, professor, eu já vou lhe dar a palavra. Nesse caso, desculpe, me pareceu que o retrato que o senhor traçou é levemente róseo. Daí nós vamos examinar o resto do mundo em comparação à Universidade Brasileira e estamos em 89º lugar. Sim, sim. Professor Gilberto, o que está acontecendo? Não, o ranqueamento, de qual é a posição que nós estamos, e aí a história da formação, né, das nossas universidades, elas apontaram fragilidades, a forma como foi construído. Eu vejo que nós demos saltos grandiosos, porque hoje nós não temos 200 anos. As nossas universidades não têm 100 anos de existência. Elas são novas. Na verdade, eu acho, é a minha opinião, minha impressão, professor, que a nossa universidade deslanchou nos anos 40 do século passado. Quer dizer, faz bem menos tempo. A primeira universidade foi fundada em 1920. Mas que era uma universidade de direito, se eu não me engano, uma faculdade de direito, se eu não me engano. Não, era uma Universidade Nacional que chamava, né? Na faculdades já existiam separadas. Universidade que é a primeira. Mas então, efetivamente, comparando com as universidades milenares que tem por aí, na Inglaterra, por exemplo, a nossa é um bebezinho ainda. Então, falando em qualidade das universidades, hoje tem que se pensar muito na qualidade da formação do professor, uma política de formação na universidade. E quando se fala em formação do professor, é uma formação técnica, uma formação pedagógica. A infraestrutura deve ser uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento. E, principalmente, a universidade ela tem que ter uma missão. Né? Muitas vezes a gente percebe que a universidade, às vezes, ela não sabe qual é a missão dela. E, neste momento, no meu entendimento, e tanto os lugares onde nós estamos, né, o próprio UDESC, o próprio Uniplac e outras que nós temos aqui na cidade, a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento local, regional. Esse deve ser um mote de desenvolvimento, sem pensar, sem se esquecer de uma visão global, né, que nós estamos num mundo articulado. Agora, o desenvolvimento regional, no meu entendimento, tem que ser uma das preocupações das nossas universidades e faculdades locais. Mas esse dado que você coloca, ele realmente é preocupante. Porque a gente começa a patinar e não mostra que a gente realmente não está no melhor caminho possível. Agora, é preciso avançar, com certeza. E avançar significa, entre outras coisas, aquilo que eu disse, buscar a contemporaneidade das instituições, que não é fácil, e, claro, um dado que é fundamental, quer dizer, o dado do investimento. Quando eu estudava na Califórnia, em Davis, o sistema lá da Universidade Estadual da Califórnia, que é o sistema UC, a mais famosa é a UCLA, como um todo, ele tinha 10 unidades. Eu estava na unidade de Davis, que é a segunda maior depois de Los Angeles. O orçamento da Universidade de Davis, só Davis, era de $1 bilhão, enquanto
todas as universidades federais no Brasil era 250 milhões. Financiamento. Sim. Harvard tem 2 bilhões de dólares de orçamento, se eu não estou enganado. Né? E Harvard é uma universidade privada, né? Privada. A que eu estou me referindo, a UC, é uma universidade estadual. Entendo. Deixa eu levar para um campo ainda paralelo a isso aí, professor, que é o seguinte. O senhor mencionou os Estados Unidos, eu também passei quase 4 anos lá. Né? E uma coisa que eu observei é que em algumas regiões bastante populosas, né, com 2 ou 3 milhões de habitantes, havia 4 a 5 instituições. Por exemplo, na capital, Washington, que é uma região de 2 milhões de habitantes, tem basicamente 4 instituições, e bastante distantes uma da outra. Na nossa cidade, nós temos o modelo oposto. E esse modelo oposto se repete no Brasil todo, que é o modelo de uma concorrência feroz, e aqui nós temos 28 instituições se degladiando aqui. Qual é a sua opinião sobre essa concorrência feroz que nós temos aqui na área do ensino superior, professor Gilberto? Veja, eu sempre entendo que tudo que você oferecer deve ser oferecido com qualidade. Mas aqui o Ministério da Educação prefere o contrário, ele prefere mais do mesmo, em grande quantidade e não importa a qualidade. Tudo bem, mas a sociedade ela deve primar pela qualidade. Entendo. Entendo que todas as IES, né, as universidades ou faculdades que ofereçam, a sociedade deve olhar, o jovem que vai procurar essa universidade, essa faculdade, deve ter uma preocupação mínima com o que tem de infraestrutura, o compromisso que ela tem, né, com o desenvolvimento regional, mas isso, em tese, não é problema. Acho que essa concorrência é uma concorrência do momento. Ela faz parte, eu não vejo ela assim como um grande problema. Agora, as universidades, elas precisam sim se preparar para esse mundo, esse momento de concorrência, preparando bons professores, uma infraestrutura, financiamento. E uma coisa que eu presenciei, vivenciei também numa viagem que eu fui na Suécia e conheci a Universidade de Estocolmo, e ela tem 50 mil alunos, mas ela não concentra tudo num lugar só. Ela distribui isso em pequenos campos, que é uma estratégia interessante. Ela não está preocupada com a ideia de quantidade. Ela, centros de, às vezes, 400, 500 alunos que respondem. Claro que é uma outra realidade. Então, para concluir, entendo que é importante que todas as IES, seja as a distâncias, presenciais, que elas tenham a preocupação em sempre oferecer a qualidade, porque isso, para nossa região, é importante que haja essa qualidade, porque isso vai impactar no funcionamento da sociedade, funcionamento da indústria, funcionamento do comércio, enfim, isso impacta no desenvolvimento. O problema é quando ele é oferecido de forma precarizada, aí sim fica tudo complicado. Mas nesse caso, professor Clemente, então eu vou passar a pergunta para o senhor. Nesse caso que o MEC influenciou essa situação de uma política capitalista, digamos assim, no setor, isso é um problema. Qual a razão disso? Qual é a motivação atrás disso? Que nós vamos ter um movimento, digamos assim, antropofágico, e lá na frente nós vamos ter meia dúzia de instituições? Ou o quê? Eu acho que esse modelo não vai chegar no Brasil, não. Não. E sem dúvida isso é um problema. Porque se você tem unidades muito pequenas e separadas, elas não conseguem agregar e dar aquele caráter de universalidade que a universidade precisa ter. Perfeito. Além do mais, o seguinte, quando você vai para os rankings, tem que discutir um pouco também, porque nem sempre os rankings são feitos da melhor forma possível. Mas quando você vai trabalhar em termos de ranking, você vai, bom, mas essa universidade aqui tem 5 mil alunos, é difícil até de fazer tanta avaliação a respeito disso.
ela não tem uma presença internacional porque é uma universidade muito pequena. No nosso caso da UDESC, houve tempo que, e ainda se fala muito nisso, não, a UDESC é muito cara, ela deveria ser fragmentada e ficar, vamos dizer, a Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, só separada das outras e a outra, cada uma. Se hoje é difícil você ver num ranking internacional o nome UDESC, imagina se você vai ter só as universidades pequenininhas, como é que não vai aparecer nunca. Perfeito. Então, acho que agregar os centros e dar maior estrutura para eles é importante, dentro de universidades maiores. Agora, do ponto de vista do crescimento desordenado, existem coisas que a gente realmente não entende. A Universidade Federal de Santa Catarina, dentro da política nacional, tratou-se de se diversificar. Bom, veio instalar um campus aqui pertinho de Lages, em Curitibanos, oferecendo os mesmos cursos que o CAV oferece. Foi para Joinville, ofereceu os mesmos cursos que a UDESC de engenharia oferece. Ou seja, vai competir lá, né? Mas quando não é saudável, porque são universidades públicas, elas têm que somar e não separar. Claro, é verdade. Então, às vezes falta esse planejamento mais geral, a nível de Estado, a nível de país, para fazer com que a coisa realmente caminhe para um ranqueamento, quem sabe, melhor. E uma universidade mais participativa. Perfeito. Deixa eu especular ainda sobre esse assunto, professor Gilberto. Nós temos algumas grandes instituições já no Brasil. Se eu não me engano, tem um grupo estrangeiro com 500 mil alunos. Uhum. E essa parece ser uma tendência, uma repetição de algo que houve no setor bancário brasileiro, que há 20 e poucos anos ele começou a se concentrar, continua se concentrando até hoje. Nós tínhamos 250 bancos, ou algo assim, e nós estamos com 150, mas 10 concentra 80% do movimento. Certo. Essa situação de alta concentração, eu tenho a impressão, mas pode ser equivocada, professor Gilberto e professor Cleimo, será que nós vamos chegar no modelo universitário à concentração também dessa forma? Ou seja, grandes instituições locais e trabalhando quase que sozinhas, parecidos com o modelo americano. Mas então não seria mais rápido, professor, desculpe, fazermos imediatamente isso já do que deixar um sistema agônico caminhando lentamente para a antropofagia e assim por diante? Eu tenho muita crítica a respeito desse modelo. Okay. Que transforma a educação em negócio. Isso é muito preocupante. E você tem razão, tem algumas gigantes que estão operando já no Brasil, que são de capital nacional, e estão entrando as grandes corporações internacionais, fazendo um tipo de formação acadêmica que eu acredito que não seja a melhor, pensando em termos de desenvolvimento para o país, que é essa massificação, né? A Unip, não é bom ficar citando o nome, né? Mas são instituições que são vorazes e elas realmente são grandes negócios. É exatamente nessa linha. É transformar a educação em negócio, mercantilizar. E aí, quando você transforma isso em negócio, isso cria problemas, ou a qualidade, o resultado, ele é comprometido. Mas então, o mercado deseja isso, mas a sociedade, o jovem, né, que está aí ávido pela qualidade, por uma profissão que lhe dê sucesso, ele tem que se preocupar, sim, com a qualidade, o que é oferecido. Agora, se ele não tiver essa preocupação, ele vai ser mais um. Não dá para confundir formação com titulação. Uma coisa é titular. Perfeito. A titulação ela é em massa, ela é em série. Agora, a qualidade é diferente. E eu tenho assim, observado, o professor Cleimo também, como professor, tenho observado que aqueles alunos e aquela universidade que se preocupa com a qualidade, com a pesquisa, com a extensão, o resultado desse aluno e onde ele está hoje é diferencial. Ele faz a diferença. Agora, aquele aluno
ou aquela universidade que oferece, aquela faculdade que oferece um ensino sem comprometimento, ele é mais um. Isso não é legal. E hoje, nossos jovens têm um grupo, um perfil, que estão procurando qualidade, mas lamentavelmente também tem aqueles que estão procurando encurtar distâncias, né? Querem encurtar, querem aturar o caminho. O resultado não é certamente o sucesso. Professor Cleimon, quem deve mandar na universidade? Os pedagogos, cheios de boas intenções, ou o mercado? Eu acho que nada é assim A ou B, né? Eu entendo. Felizmente nós temos matizes e eu acho que a área da pedagogia tem contribuído bastante no desenvolvimento da universidade e da sociedade brasileira. Agora, tem que ouvir mercado, tem que ouvir as demandas sociais, tem que ouvir todo o conjunto da sociedade e trabalhar na construção. E eu acho, e vou insistir nessa ideia, que o próprio estudante precisa ser ouvido. O que o nosso jovem hoje espera, como é que nós vamos construir para poder ter essa sintonia que eu disse que precisa ter para que o processo pedagógico ocorra de uma forma mais efetiva e melhor, com melhor qualidade, pensando sempre não só na empregabilidade do profissional, mas principalmente como esse profissional vai se colocar no mercado e como ele vai ajudar no desenvolvimento do país. Inclusive essa dicotomia, né? Quer dizer, o pedagogo ou o mercado, a profissão, de fato, na verdade, não é isso. O engenheiro, ele precisa ter uma formação pedagógica para ensinar, porque quando ele vai para a universidade, ele vai para uma sala de aula, ele vai pesquisar, ele é professor, um médico, um enfermeiro, enfim, um economista, um administrador. Aí que está o pulo do gato da qualidade de um professor. Quando ele é engenheiro e ele vai lecionar, trabalhar na universidade, ele tem que levar elementos pedagógicos. Aí faz a qualidade dele. E os nossos alunos, nossos acadêmicos, eles gostam de professores que tenham profissão, mas que tenham a pedagogia, que tenham a qualidade pedagógica. Aí eu vejo, sim, um fato importante. O nosso tempo está correndo rapidamente. Eu tenho uma última pergunta, professor Cleimon. A universidade deve ter um currículo único ou não? Nacional? Nacional. Não deve ter, não. Não. Não, mas precisa ter parâmetros. Não vou defender a ideia, só quero ouvir a sua argumentação. O MEC, ele recomenda 50% mais ou menos padrão. E o outro pode fazer o que quiser. O problema, na minha opinião, é que o outro fica no mínimo possível, né? Então, a minha pergunta é, não devíamos padronizar tudo como está sendo feito no primeiro grau agora e ter um currículo mínimo, digamos, decente, racional, mais ou menos de acordo com padrões internacionais? Mas eu não estou defendendo a ideia, eu estou apenas adicionando mais informações. Deveríamos ou não? Não. Eu acredito que não. Quando foi implantado as diretrizes, as diretrizes para os cursos, foi dada exatamente essa flexibilidade. Diretriz é uma coisa, dá todas as orientações, perfil, qual é o perfil de profissional que deseja. Agora, a construção de uma grade, de um currículo, ela é de autonomia da própria universidade fazê-lo. Até porque são realidades bem São realidades diferentes. Você vai pegar uma universidade aqui do sul do Brasil e vai ver uma do Nordeste ou do Norte, enfim, até mesmo próximas aqui são diferenciadas. Então, essa autonomia, essa flexibilidade se tem, preservando as diretrizes. Mas eu gosto muito do modelo. Eu acho que teríamos que avançar um pouco mais ainda nessa questão, porque tem um modelo que eu acho que é muito exitoso, que foi implantado na Universidade Federal do ABC, que é um sistema curricular diferente, bastante diferente. E hoje, embora seja uma universidade muito jovem, ela é uma das mais bem ranqueadas no Brasil e no mundo. E eu acho que essa experiência ela precisa ser melhor avaliada e de repente ser mais difundida para outras universidades, que não é fácil, porque tem toda a cultura institucional que dificulta,
mas eu acho que é um modelo muito interessante que precisava ser estudado bastante. Quem não conhece, eu convido a que dê uma olhada, né, na Universidade Federal do ABC. O nosso tempo chegou ao fim. Eu tenho uma pergunta que eu acho importante, mas eu gostaria de pedir que fosse respondida bem sucintamente. O senhor considera as reformas lá em tramitação no Congresso como parte importante da recuperação da economia? As reformas, todas as que houveram, as que estão em curso, elas são importantes. O que eu acredito e que está sendo feito equivocadamente, não há clima e não há, no meu entendimento, assim, condições políticas para o atual governo conduzir uma reforma, tanto na Previdência como reforma trabalhista, da forma que o país está. Nós não temos moral neste momento para fazer isso. Tá bom. O governo e principalmente o Congresso, né? Sim, não vamos falar do Congresso, mas essa questão, são ou não importantes para a recuperação? O que o senhor acha? São importantes, mas tem que ser feito com mais... Quer dizer, por trás disso tem que ter modernização. Tem que ter. Tem que ter. E tem que ter ética para fazer reforma. Eu entendo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença aqui do professor Cleymon, doutor em Educação e ex-diretor-geral do CAV, e o professor Gilberto Sá, mestre em Educação e ex-reitor da Uniplac. Eu fico muito agradecido. Acho que o nosso assunto foi muito importante e eu acho que, com certeza, eu vou convidar novamente para voltar aqui o professor Cleymon e o professor Gilberto. Nós gostaríamos de dizer aos nossos telespectadores que quem quiser rever este programa que foi ao ar, ao vivo, ou ver qualquer um outro programa anterior, basta ir ao YouTube e digitar Imagem TV Lages e terá todos os nossos programas disponíveis. Eu agradeço muito a nossa audiência e convido para estar aqui próxima semana. Até lá!